da mãe que acolhe a vontade divina, obediência dos carrascos que cumprem as ordens dadas pelo governador, obediência das pessoas a seus corações fechados à graça divina. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo é o Verbo de Deus que veio habitar no meio de nós. Veio para cumprir a vontade do Pai, que todos tivessem vida e vida em abundância. Diante de um sistema de leis e mandamentos que tiravam a liberdade das pessoas para amar e serem amadas, Jesus anuncia um novo modo de cumprir essas leis. Não se deve colocar em primeiro lugar a letra, mas a vida. O ser humano não foi feito para a lei, mas é a lei que foi feita para o ser humano. Jesus não é um subversivo, não é um agitador, não é um homem com boas ideias, um cara legal seguido por todos por causa do seu modo livre de viver. Jesus é Deus, um Deus amoroso, que faz aliança com o seu povo, que cuida desse povo, que troca reinos por causa de seu povo. Deus buscou libertar a Israel da opressão que sofria no Egito, e o fez. Prometeu uma terra a seu povo e a deu. Deus é livre, é libertador. Deus é amor e amoroso. Deus é Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olhemos para a imagem de Jesus. É esse Jesus aqui representado, que é o Verbo, que veio no meio de nós, andou, amou, sonhou, chorou, rezou e penou. Jesus, sendo Deus, não deveria sofrer. Muitos dizem, mas olhemos para o que aconteceu e cheguemos ao ponto aqui representado: Jesus com a cruz às costas diante de sua mãe. Quando Jesus passava pela vida das pessoas, com seu modo simples de amar, ele modificava a vida delas. O amor de Jesus é desconcertante, é um amor incondicional. Não pede nada em troca, leva a mudança de vida. Durante toda a sua vida, a única coisa que ele fez foi amar. Amava a todos, mas principalmente os que eram menos queridos na sociedade de sua época. Eram as prostitutas, pecadores públicos, pessoas impuras, cobradores de impostos, paralíticos, cegos, surdos, leprosos, doentes, adúlteros. O que era o lixo da sociedade é o que Jesus amava e transformava. Dentro de seu coração puro, ele percebia claramente quem estava pensando em fazê-lo mal, e denunciava tudo isso em alto e bom tom. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus sempre pergunta aos que ele cura o que a pessoa quer que ele faça por ela. A pessoa possa saber de verdade o que ela necessita. Quantas vezes pedimos sem saber o que realmente necessitamos? O amor e as denúncias de Jesus chamaram a atenção dos poderosos da época. Os fariseus e os mestres da lei, então, vão interrogando a Jesus sobre quem ele é. Jesus sempre diz a verdade, sempre se apresenta como Filho de Deus, o Messias. Os mestres da lei não aceitam e veem isso como blasfêmia contra o nome de Deus. Não acreditam na palavra de Jesus, o próprio Verbo de Deus encarnado.
perseguem a Jesus, armam ciladas para pegá-lo, mas não conseguem. Por meio de um dos discípulos de Jesus é que se consegue prendê-lo. Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata. Que pouco valor dado ao amor em pessoa. Que pouco valor dado a uma pessoa, a um amigo. Como nós damos valor às pessoas que temos próximas de nós. Nossos familiares, nossos amigos, nossos mestres. Somos capazes de trocá-los por dinheiro? Meus irmãos e minhas irmãs, mesmo sem ninguém encontrar motivos para condená-lo, Jesus foi preso. Confundiram o que ele havia dito: destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus falava do seu próprio corpo e não do templo de Jerusalém. Mas a interpretação errada serviu como pretexto para entregar Jesus à condenação. Apresentado diante de Pilatos, este não encontrava motivos para a condenação de Jesus. Mas ouve a voz do povo, que estava cheio de ira, e condena Jesus à morte, morte de cruz. Assim fizeram com Jesus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois trançaram-lhe uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando a da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Ele é muito lindo, né? Esta é a situação em que Jesus se encontra, flagelado pelos corações frios e desprezíveis, com uma pesada cruz nas costas, com uma roupa que se prende às feridas e se mistura no sangue, desfigurado. Aqui podemos identificar a imagem retratada em Isaías. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seus aspectos não podiam seduzir-nos. Era desprezado, era a escórnia da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Jesus não chamava a atenção naquele momento por causa de seu amor, mas porque estava sendo tratado como um ladrão, um dos piores da sociedade. Nenhum olhar queria ele perto de si, pois estava tão desfigurado que já nem parecia humano. Porém, no meio do caminho, eis que um olhar o quis encontrar. Eis que uma pessoa quis se aproximar deste sofredor. Um coração cheio de amor ainda via em Jesus todo o amor que ele possuía naquele momento. E só uma mãe para enxergar isso. Enquanto todos o enxergavam com desprezo, Maria o olhava com amor. Olhemos para Maria aqui representada. Busquemos aprender dessa mulher a dizer sim a Deus. Ela é a cheia de graça, é a mãe do Verbo, é aquela que recebeu a visita do anjo e teve a oportunidade de ser para nós o canal de encontro com a salvação. Maria disse sim a Deus, se encheu de alegria, foi servir a sua prima Isabel, viveu para o seu Deus, amou, serviu, foi amada, constituiu família,